Amigos e amigas telespectadores, como a gente prometeu, está aqui nos estúdios da Nova TV, Dr. Elmo Gomes de Souza, juiz federal do município de Nova Friburgo e região, diretor da Justiça Federal da subseção de Nova Friburgo e região. Dr. Elmo, é um prazer em recebê-lo mais uma vez nos estúdios da Nova TV. A gente agradece ao doutor, que a gente sabe que o doutor, além de ser magistrado, diretor do fórum, é também professor. Então, a gente agradece por o senhor doar esse tempo para que a sociedade possa entender dos seus direitos. Marconi, até que enfim chegou o dia. Vamos ver se eu me preparei bem para tudo que você falou aí nas chamadas anteriores. A gente está realmente em débito a uma questão social envolvida, nós magistrados sabemos disso. A pandemia prejudicou a vinda aqui até os estúdios aqui da Nova TV para que a gente pudesse repassar um pouquinho para o telespectador sobre o que vem acontecendo ultimamente no tocante a ações específicas, ações que interessam a toda uma sociedade, né, Marconi? Porque, veja só, a gente lida muitas das vezes com questões que são múltiplas e elas se repetem na sociedade. Não é meramente um divórcio, não é uma questão de vizinhança, não é uma questão de inventário, não que essas questões não sejam importantes, não é isso que eu estou dizendo, mas são de ações específicas que abrangem um universo gigantesco de pessoas. Então, a gente espera que hoje possa explicar algumas coisas para o nosso telespectador, a fim de que ele tenha dúvida ainda, mas fique com menos dúvidas no final. A gente esteve com a equipe do Dr. Elmo, juntamente com o Dr. Elmo, que foi selecionada a temática e que a gente vai tratar do assunto, a questão das ações do FGTS, do auxílio emergencial, da revisão da vida toda, da atividade concomitante e o somatório dos salários recebidos mês a mês, aquela pessoa que tem 2 empregos, né, sob regime geral, sob o INSS, contribuição pelo INSS, se ela tem direito às 2 aposentadorias, se é somado, o Dr. Elmo vai explicar isso para o telespectador. Também a questão das pessoas que quem é que tem direito a ter um adicional de 25% na aposentadoria para contratar, para ter uma pessoa auxiliando, né? Uma pessoa que tem alguma, em função da sua invalidez, ela necessita de um auxiliar. E existe uma situação, uma previsão de um adicional de 25% a mais na aposentadoria. O Dr. Elmo também vai explicar para a gente. E, por último, o Dr. Elmo vai falar a respeito das fraudes bancárias e eu consegui convencer a equipe dele, o Dr. Elmo, a fim de que possa falar também sobre as criptomoedas. Dr. Elmo, a questão muitas pessoas param na rua e falam assim, quando é que o magistrado, o juiz Dr. Elmo Gomes vai voltar à Nova TV? Porque eu quero saber dessa questão dessas ações do FGTS, pede para eu tirar um extrato analítico. Como é que funciona? Realmente deve-se entrar, deve esperar? Existe possibilidade? Como é que está isso? Vamos lá, Marcos. São duas perguntas, né? A primeira é fácil responder. Hoje eu estou aqui exatamente para isso. A segunda, talvez seja a ação que a gente vem mais recebendo ultimamente, que é a ação do FGTS. E aí eu até conversando com outras pessoas na rua, né, e elas às vezes perguntam a ação do FGTS, meio que sem saber, você tem FGTS, tem direito e tal. Vamos tentar aqui organizar as coisas, tá? O que está em discussão? Ainda mais agora é fácil a gente visualizar isso. A gente tem um dinheiro, vamos supor, R$1.000 no ano 2000. Cara, R$1.000 nos anos 2000 não é o R$1.000 de hoje, 2021. É claro que o R$1.000 daquela época valia muito mais do que hoje. O que aconteceu nesse meio tempo, 21 anos? Inflação. Isso é um fenômeno econômico que ocorre em todo mundo, às vezes mais, às vezes menos. E aí, isso acontece com tudo. O aluguel em 2000 era um valor, o aluguel hoje é outro completamente diferente. Foi o imóvel que valorizou? Às vezes não. Foi a questão da inflação. O salário naquela época era um valor, hoje é outro. O que aconteceu?
inflação. Então, todo esse fenômeno econômico, as coisas têm que ser corrigidas. É o que a gente fala, correção monetária. A correção monetária nada mais é do que um percentual, um valor que se aplica sobre o dinheiro e aí para você atualizar aquele valor. Então, você tem que pegar os R$100 do ano 2000, fazer um critério de correção para chegar a um valor mais ou menos equivalente, tá? Isso existe para tudo, Dívida, empréstimo, aluguel, salário, poupança e FGTS. Tá bom? Perfeito. Aí a gente vai cair em outra coisa, para o telespectador entender bem. Qual é o índice? Veja que eu não estou falando de juros. Tem nada a ver com juros aqui. Tem juros no empréstimo? Tem, mas não estou falando dos juros. Eu estou falando da correção monetária, que é coisa diferente. Aí, na correção monetária, existe um monte de índices. Você tem GPM, você tem IPCA, você tem INPC, existem vários, tá? Aí tem os critérios lá deles, que eles montam um índice próprio de correção. Perfeito? Beleza. Pois bem, o FGTS tem um índice específico de correção, que é o que a gente chama TR, que é a taxa referencial. Isso vem desde o início lá da década de 90. Isso vem sendo corrigido monetariamente por esse índice, taxa referencial. Pois bem, ao longo do tempo, principalmente depois de 1999, o que e a TR, tem a Selic também, que não é muito bem um fator de correção, mas é mais ou menos parecido. O que aconteceu? Essa taxa TR, que é regulamentada pelo Banco Central, eles começaram a modificar o índice, perfeito? E começou a baixar o índice. Baixou tanto que ele ficou bem abaixo de outros índices de correção. INPC, IPCA, IGPM, começou a ficar bem pequeno. E chegou na década de 2010 a ser zero. E o telespectador sabe muito bem, todo um momento a gente teve mais ou menos inflação, mas sempre teve inflação. E aí ficou um tempão corrigido ali, o TR fixado em zero. O que começou a ver? Começou a haver uma discrepância, uma diferença muito grande, tá? Em que a TR começou a quase corrigir nada. Quem tem FGTS de 2000 para frente, se pegar lá no extrato, vai ver que a correção sempre é pequenina, é muito pequena, tá? Aí o que aconteceu? Em 2014, o Supremo Tribunal Federal resolveu decidir essa questão da taxa, a TR, só que não fez, essa ação não visava o FGTS, era outra coisa, que era a correção de débito da União, que a União tem que pagar e tinha uma lei dizendo que tinha que ser corrigido pela TR. O Supremo veio e disse o seguinte, olha, a TR não vale para índice de correção, ela é inconstitucional. E aí, entendeu pela inconstitucionalidade da TR para a correção de débitos que o governo tinha que pagar, precatório, essas coisas. Aí, um pessoal, né, teve essa ideia, calma aí, se a TR não vale para lá, também não pode valer para o FGTS. E aí começaram a entrar com várias ações. Virou uma avalanche. Então, em 2004, tem muita gente aí que vai lembrar que em 2014, 2015, contratou. Pois bem, isso foi julgado, quase ninguém da Justiça Federal concedeu isso, é um índice específico, ditado em lei também, não vale muita coisa, porque o débito de dívida do governo também era corrigido por lei. Mas isso também mexe com outras coisas. O dinheiro do FGTS você não acha
que o dinheiro do FGTS fica lá na Caixa Econômica parado. Não está lá, estou com 20 mil, está em 20 mil lá parado. Não, a Caixa pega esse dinheiro e faz outras coisas, faz financiamento e tal. É uma forma dele ter dinheiro para financiar moradia popular, moradia habitacional, e aí tem aquelas questões de baixa renda, Minha Casa Minha Vida, tudo isso é com dinheiro do FGTS. E aí a Justiça não concedeu, chegou no STJ, também não concedeu. E aí houve o recurso para o STF. Tá? Essa decisão não está decidida ainda, o STF não julgou essa ação, tá? E pior, mandou suspender todas as ações que estão na Justiça. Tá? Enquanto o Supremo não decidir, ninguém pode mais decidir, nenhum outro juiz pode decidir. O que está acontecendo? Isso, em 2019, 2020, começou a sair notícia na mídia, o Supremo vai julgar, vai colocar em votação, não sei o quê. Começaram. O senhor também falou que existe um jornal carioca que conta muito sensacionalismo. Isso, exatamente. Que a matéria paga. A matéria paga, exatamente. Não é isso? De escritórios aí, grandes, que ficam financiando, até joga. Notícia não é só jornal, não. A gente viu depois que está... Agora a descentralização da informação, tem muita coisa sendo paga por vários lugares. E aí começaram a entrar muitas ações. Primeira coisa, a pessoa pode entrar? Pode. Não tem empecilho nenhum. Segundo, vai ser julgado logo? Não, não vai ser. Todas as ações que estão entrando na Justiça estão sendo suspensas, porque o Supremo determinou. Tá? Enquanto ele não julgar, não vai poder ninguém decidir nada. Tá? O que precisa para saber se tem ou não direito? Olha, a ação, em tese, se postula de 1999 até hoje. Então, teoricamente, quem teve algum emprego de 1999 até hoje poderia entrar. Tá? Aí vem um outro problema, que isso não é falado na matéria paga. Tá? Qual o período que eu posso entrar? Porque eu tenho um prazo para entrar, que é aquela questão da prescrição. Antes era 30 anos. Depois o STF, em outra ação, disse que só os últimos 5 anos. Tá? E para essa ação agora? Não tem nada decidido ainda. Tá? Pode ser que o Supremo diga que vale de novo 30 anos, aquelas incertezas jurídicas. Tá? Então, assim, eu hoje só posso falar para o telespectador que estamos nesse pé de indefinição absoluta. Tá? Eu não posso dizer, você, o telespectador, se entrar amanhã com uma ação, se vai ganhar. Eu não tenho condição de dizer. Pode ser uma outra hipótese, tá? Porque eu só posso aqui, como é futuro, eu só posso trabalhar com uma hipótese. É possível também, isso também está sendo muito ventilado no meio, do Supremo, se decidir favoravelmente aos trabalhadores, que isso valha a partir da decisão, dali para frente. Não caberia nenhum atrasado. Também é uma hipótese. Isso poderia ter um efeito erga omnes e automaticamente... Ele porque é uma ação direta de inconstitucionalidade. Aí poderia ser atualizado automaticamente. A gente não sabe muito bem... Ou poderia se habilitar posteriormente também. Sim, a gente não sabe muito bem, é claro, a gente está tratando aí de cenários futuros, e aí, sendo o futuro, a gente vê alguns cenários. O que pode acontecer? O Supremo decidir favoravelmente e sair um acordo, como saiu lá atrás. Lembra o tal do acordão em 2001, do Plano de Bressos, do Plano... Pode acontecer isso? Pode acontecer isso. Tá? Pode acontecer de ser determinado e o governo, verificando que isso vai gerar mais gasto do que pagar logo, arranjar um dinheiro e pagar logo. Ou então, é uma outra hipótese, paga, mas cria um tributo específico. Tá? Talvez não um tributo específico, né? Mas uma fonte de custeio
para pagar isso ao trabalhador. Então é aquele negócio, ele ganha de um lado e perde do outro. Ou então, né? pode também Ou ser então negado. O Supremo decidir que aquilo é constitucional. E aí não tem direito nenhum. Tá? Mas o que é importante, Marconi, é falar para o telespectador é aquilo que a gente fica muito chateado às vezes. Muito, mas muito mesmo. A gente sabe que existem bons profissionais. Existem ótimos advogados. Advogados confiáveis. Mas a gente acha que, às vezes, alguns profissionais, isso tem péssimos profissionais em todas as profissões, veiculando notícia de que isso é ganho certo. É isso que o telespectador tem que ter bem na cabeça, de que não é uma coisa certa. É algo que vai ser julgado pelo Supremo Tribunal no futuro e pode ser favorável ou desfavorável ao trabalhador. Tá? Isso é que tem que ser colocado, até para que a pessoa não tenha uma frustração de expectativa. De achar, eu vou ganhar, porque às vezes aparece as contas, aquelas contas mirabolantes, né? Você vai ganhar 200 mil e chega no final, o ganho é zero. Tá? Agora, há possibilidade de sucesso? Há possibilidade de sucesso. Eu não estou também dizendo que a pessoa vai entrar e vai perder. Não, é possível que exista ganho. Agora, é melhor ela aguardar ou ela juízo? Olha, no último encontro que a gente teve, eu disse o contrário, tá? Do que eu vou falar agora. Diante da situação atual e por conta dessa questão da prescrição, ou seja, tem um tempo, então assim, você não vai perder de todo o direito, tá? Mas pode ter parcelas menores a receber no futuro. Então, hoje, por incrível que possa parecer, e sendo até meio que contraditório com o que eu disse outra vez aqui com você, hoje é interessante se entrar com a ação. Agora, tem que, isso que eu sempre falo, tem que avaliar o risco. Tá? Se eu vou entrar com um processo com um advogado, é claro que o advogado tem um custo e tem a prestação do serviço. Nem todo mundo acha que o advogado tem que trabalhar de graça, mas não é bem assim. Você vai no médico, pago lá, a não ser que você vá no SUS, né? Que a gente tem a defensoria, você vai então na defensoria, tá? Que nem está ajuizando a ação. A defensoria aqui em Nova Friburgo não mexe com essa ação. Você tem que entrar com o advogado e ele vai oferecer o serviço, tem que pagar pelo serviço, tá? Então tem que ver se isso é vantajoso ou não para a pessoa. Eu não posso dizer se tem que pagar para entrar ou não. É uma questão que a pessoa, o telespectador, tem que avaliar isso corretamente. Agora, doutor, ficou bem claro a questão do auxílio emergencial. Tem a questão auxílio residual, o auxílio por extensão. Quer dizer, ficou uma dúvida, né, do telespectador. Eles param a gente na rua e falam assim: pede, doutor Elmo, eu tive meu auxílio emergencial indeferido. Será que eu tenho direito? Posso recorrer? Como é que está essa situação, doutor? Vamos lá. Pode-se entender que foi algo meio que atabalhoado e tal, mas a situação também exigiu isso, né? Porque era um negócio que aconteceu de um dia para o outro e, assim, mexer com um sistema para milhões de pessoas, mais de 100 milhões de pessoas, às vezes é complicado, tá? Ou quase 100 milhões de pessoas. Pois bem, o que aconteceu? O governo lançou a questão do auxílio emergencial. A gente vai falar aqui um para ficar mais fácil. Tem uns nomes específicos: auxílio emergencial residual e auxílio emergencial 2021. Mas vamos falar 1, 2 e 3, para ficar mais claro para a gente. Teve o primeiro auxílio emergencial, o auxílio emergencial 1. E ali teve os requisitos. São vários requisitos aqui que eu não tenho como dizer. Mas assim, a pessoa, para ter direito, tem que ter renda mensal inferior a meio salário mínimo, ou renda mensal familiar inferior a 3 salários. Não pode ter emprego formal. Se ela tiver emprego formal, não pode receber. Só esclarecer, doutor, a renda per capita, né? Isso, renda per capita. Tá? Só para explicar ao telespectador. Se eu tenho assim, vamos lá. Se eu tenho uma família de 4 pessoas e só uma trabalha e ganha R$1.000, para arredondar, o salário mínimo é um pouco maior, mas só para a gente arredondar para fazer a conta. R$1.000. Você tem que dividir 1.000 por 4. Então, cada um vai ficar com 250. A renda per capita é de R$250 para cada um.
tá? E aí você vai poder saber, olha, se é menor do que meio salário mínimo. É menor que meio salário mínimo. Então, vamos supor, tá, também para facilitar a conta, se tenho 3 pessoas, se uma recebe R$ 999 e as outras não recebem nada, não tem emprego, a renda per capita aí é de 333. E aí, essa pessoa, eventualmente, que possa postular, porque tem uma renda per capita menor do que meio salário mínimo, tá? Ou então, outra situação é que a renda total da família seja inferior a 3 salários mínimos. E só pode ser o máximo, aí tem vários requisitos, máximo de 2 pessoas por família, etc e tal. Mulher que tem um filho e mora somente os 2, a mulher recebe em dobro. Se a pessoa tiver emprego formal, ela não tem direito. Se ela for MEI, microempreendedor individual, ela tem direito. Então são vários requisitos ali. E aí no começo, teve que se montar toda uma estrutura para atender isso. E a estrutura foi montada de uma forma um pouco rápida demais, não se fez muito a contento. Tá? E aí tivemos muito indeferimentos. Se utilizou de uma base de dados antiga, porque você não bastava você chegar lá e falar assim, não tem emprego. Não, o governo fez um banco de dados e ele olhava lá, você tem emprego sim, você está falando que não, mas você tem emprego. Só que essa base de dados era desatualizada. Então a gente pegou situação que a pessoa que participou da eleição passada, candidato a vereador, e não obteve nenhum resultado, a base de dados constava ele como exercente de mandato eletivo. Ele não tinha nem sido eleito. Tá? Então, assim, teve casos que fugiram um tanto da regra. Isso foi aperfeiçoado ao longo do ano passado e desse ano. Tá? A gente teve o auxílio emergencial número 2. Mudou alguma coisinha ali, mas basicamente foram os mesmos requisitos. E por fim, que é o que a gente está vivendo hoje, o auxílio emergencial número 3. Tá? Esse, com valor bem menor, de R$ 150, ao contrário de R$ 600 antes, esse gerou um pequeno problema. Por quê? A medida provisória falou que somente teria direito ao auxílio emergencial número 3 se ele também, ao mesmo tempo, tivesse direito ao auxílio emergencial 1 e 2. Tá? Isso gerou algum problema, só para a gente tentar explicar assim, de uma forma mais simples. Vamos supor que em 2020, lá para agosto, setembro, a pessoa tivesse um emprego, só tem um emprego formal. Ela não pode pedir o auxílio emergencial nenhum, nem o 2. Tá? Virou o ano. No final do ano ela perdeu o emprego. E vamos dizer que ela não tem direito a seguro-desemprego nem nada. Chegou agora janeiro, fevereiro, tá? Ela foi pedir o auxílio emergencial número 3. Foi negado. Porque como ela não tinha direito ao auxílio emergencial 1 ou 2, ela também não vai ter direito ao terceiro. Isso gera uma certa sensação de injustiça pelo seguinte, mas ano passado eu tinha emprego e esse ano eu não tenho. Esse ano é que eu estou necessitado dos R$ 150 e não no ano passado. Mas foi o que a medida provisória disse, que somente tem direito ao auxílio emergencial número 3 se tivesse também direito aos auxílios emergenciais 1 e 2. Tá? Pois bem, aí você falou, como é que eu faço? Pelo aplicativo lá da Caixa, tem que baixar, fazer tudo eletronicamente. No início deu problema sim, tá, Marconi? A gente até teve contato com o pessoal da Caixa Econômica, que eu não posso dizer que eles não trabalharam, tá? Eles trabalharam muito, tá? Nesse período, principalmente de pandemia, tá? Agora, você tem que levar em consideração o seguinte, nós temos na cidade aqui 3 agências para atender milhares de pessoas, é claro, tá? Que iria dar problema de fila, mas eu tive de perto e não posso deixar aqui de dar os parabéns aos funcionários da Caixa que se desdobraram para resolver a situação dentro das possibilidades dele também,
tá? Porque era um sistema criado por Brasília que só Brasília mexia. Até pra gente mexer no judiciário era difícil, tá? Pois bem, no início foi difícil, mas ao longo de 2020 e basicamente 2021, o número de casos diminuiu muito de indeferimento, tá? Indeferimento indevido, tá? E tanto é verdade que o número de ações na justiça diminuiu bastante, perfeito? Ela tem duas alternativas. No próprio aplicativo, ele pode fazer a contestação. No próprio aplicativo, tem lá, só ver os ícones direitinho, tá? Você pode fazer a contestação e a Caixa reanalisava, tá? Quando eu falo Caixa é porque é o aplicativo da Caixa, porque quem vê é a União e a Dataprev, mas isso não vem ao caso. E se, mesmo assim, porque pode haver erro, né, ô Marconi? De milhões, num banco de dados de milhões de pessoas, é claro que um ou outro vai dar problema, evidentemente. E se não resolver no aplicativo, é possível a pessoa entrar com a ação. Como o governo é dado pela União, pelo governo federal, a ação tem que ser na Justiça Federal, tá? O que eu queria falar também? Nesse auxílio emergencial, nós tivemos, infelizmente, vários problemas de saque indevido. A pessoa tinha direito, ganhou e na hora de sacar, viu que a conta estava zerada. Tá? Isso, fraudadores, né, pessoas que eram para estar presas, elas estão soltas para prejudicar você, a mim, a você, né, Marconi? E também gerou algum problema, tá? Nesse caso, também é possível você, na Caixa, fazer a contestação. A gente viu que em alguns casos a Caixa realmente, verdade, você sofreu uma fraude aqui, está recomposto. Um número relativamente pequeno, poderia ser maior, e outros não. A Caixa falou, olha, nós consultamos aqui e não vemos indício de fraude. E aí também é o caso de acionar a justiça. Nós tivemos várias ações aqui em Nova Friburgo e através de sistemas e algumas condutas que a gente não pode falar aqui, né, porque é uma questão quase de segredo de Estado aqui, até para o falsário em casa não saber e poder contornar isso, a gente verificou que em algumas situações, realmente, não foram pequenas não, tá, Marconi? Algumas situações houve fraude patente, tá? Outra pessoa se apoderou do CPF dela, fez um cadastro indevido e sacou o benefício. Mas era parente, conhecido? Não era parente, não era parente. Inclusive, não posso, infelizmente, dar muitas informações, mas o caso era claro que havia fraude e não tinha intervenção de parente, não. É claro, pode haver, tá? Mas aí a gente vai saber também quando há uma fraude ou não por parente. A gente também tem uma técnica especial para saber se foi um parente ou não. Mas nos casos que a gente analisou na Justiça Federal, tivemos sim casos de fraude, tá? Doutor, e outros, desculpa, tá, Marconi? E outros casos que as pessoas falaram que eram fraudes e não era fraude, evidente, tá? Doutor, e aquele que recebeu de forma indevida, pesou o remorso, né? Veio o remorso, a preocupação, ele tem como se retratar, devolver? Tem sim. Até, infelizmente, eu não trouxe, Marconi, mas posso deixar com você. Existe até um www na internet específico para você gerar a guia e devolver. É possível sim, tá? E a União, pelo que eu saiba, ela vem cobrando, tá? Não sei como é que está gerenciado isso, eu não posso falar pela União. Mas ela anunciou que iria cobrar das pessoas que receberam indevidamente, tá? E aí tem um www, um endereço na internet que você pode gerar a guia e devolver. Agora, pelo que eu acompanhei, assim, né, os magistrados, assim, na grande maioria das vezes, eles vêm negando o dano moral, né? Ah, verdade, Marconi, a questão do dano moral. Vamos lá, é bem lembrado. É claro que essa situação, ela é complicada, tá? Então você precisava do dinheiro e na hora que precisou não tinha.
Tá? Isso pode gerar um dano moral? Pode. Mas veja, a pessoa, eu posso até adiantar aqui, porque isso já foi decidido várias vezes, a gente não tem concedido ordinariamente o dano moral. E no recurso, o pessoal tem perdido na sua maioria. Um outro caso, o tribunal no Rio concede, mas tem sido a minoria da minoria. Tá? O que acontece? É necessário que a pessoa comprove no que ela ficou sem fazer, qual a necessidade que ela pagou, se houve atraso de conta, comprovar o atraso de conta, tá? Para que se comprove o dano moral. A gente recebeu muita questão de indenização de dano moral, mas só falando, olha, ficou sem, houve fraude e não me pagou, e a gente ficou sem o dinheiro e no sustento, mas não especificava. Quer dizer, por exemplo, esse dinheiro era para pagar a luz, tive a luz cortada. Se tiver isso, o dano moral vai ser concedido, não tem o que pensar. Não tem o que pensar. Aluguel, deixou de pagar, não, precisa ser despejado? Não. Só o fato de comprovar, não pode chegar e falar, não, eu atrasei. Não, tem que comprovar com documento idôneo que atrasou o aluguel. Nesse caso, não se presume. Não se presume. Ou que deixou de pagar e teve que pagar lá na frente com multa, juros e tal. Isso é claro que há um dano moral aí, porque o dinheiro que era necessário para pagar isso não veio e gerou um dano extrapatrimonial a ela, tá? Mas eu não lembro, Marconi, para ser bem sincero, eu não lembro de concessão, pelo menos por mim, de dano moral, tá? Não lembro. Estamos com o Dr. Elmo Gomes, juiz federal da Justiça do Juizado Especial de Nova Friburgo, Juizado Especial Federal, diretor do Fórum da Subseção de Nova Friburgo, responsável por Nova Friburgo e municípios vizinhos. A gente vai para um breve intervalo, já a gente vai conversar com o Dr. Elmo a respeito da revisão da vida toda, também da atividade concomitante, ou seja, de ao mesmo tempo, ou seja, por exemplo, o professor tem 2 empregos, né? Ele tendo 2 empregos, então ele faz 2 contribuições no INSS, né, para o regime geral. Será que ele tem direito a 2 aposentadorias na lei de hoje, ou uma só fazendo a média da contribuição? Já a gente volta com o Dr. Elmo Gomes. Chegou o que você esperava. Além da sede em Conselheiro Paulino, a Sky Chaveiro abriu sua filial em frente ao Country Club, pertinho do Paysandu. A Sky é referência na cidade, especializada em chaves codificadas, manutenção de controles e fechaduras, faz serviços automotivos e residenciais. O chaveiro que tem mais de 40 anos de tradição em Nova Friburgo. A Sky Chaveiro fica na Avenida Conselheiro Júlio Zarp, 143. Telefone 2527-2565. Restaurante Excalibur, espaço amplo e arejado, churrasco na brasa todos os dias, comida árabe às quintas-feiras e aquela feijoada deliciosa todas as sextas, bacalhau e comida típica portuguesa nos finais de semana, além de saborear nossas sobremesas com doces imperdíveis da tradição portuguesa. O cliente pode também escolher sua quentinha pelo Zap, com o buffet do dia, inclusive com churrasco. Restaurante Excalibur, aberto todos os dias, de segunda a quinta no horário das 11 às 15 horas e de sexta a domingo das 11 às 16 horas. Nosso endereço é a Rua Augusto Cardoso, número 45, no centro de Nova Friburgo. E tem novidade! Nossa pizzaria funciona das 18 às 23 horas, de quinta a domingo. Peça pelo delivery, que entregamos na sua casa. WhatsApp 992444841.
Ser friburguense é acordar cedo para tomar um café na padaria com aquela galera de sempre. É cumprimentar com opa as pessoas no caminho sem sequer conhecê-las. Ser friburguense é estacionar em fila dupla, ligar o pisca-alerta, torcer para o guarda não aparecer. É fazer exame de vista e comprar seus óculos com aquela figura simpática das óticas do Serjão. Óticas do Serjão é friburguense. Veja o mundo com novos óculos. Voltamos dos nossos comerciais, estamos com o Dr. Elmo Gomes, juiz federal da Justiça Federal, responsável por Nova Friburgo e a região. Dr. Elmo, ele também é titular do Juizado Especial e ele vai falar agora a questão da revisão da vida toda, né? Se é plausível, se não é, se é fantasia, se é concreto. Dr. Elmo, primeiramente, para o telespectador entender, o que é revisão da vida toda? Pois é, Marconi, tem um nome engraçado, né? Revisão da vida toda. Vamos tentar aqui esclarecer aí para o telespectador para ver se até pode ser o caso dele, né? Às vezes a pessoa até tem direito e não sabe. O que é? Para você, um erro muito comum que o pessoal às vezes confunde é o seguinte: ah, Elmo, eu estou recebendo hoje 3 salários mínimos, que é 3 mil e pouquinho. Pô, mas a minha aposentadoria veio menos, não veio de 3 salários, não veio 3 salários mínimos, veio 2 e alguma coisa, 2 e pouquinho. Por que isso? Pelo seguinte, você tem o seu trabalho, tá? Que está recebendo hoje. Só que o valor da aposentadoria, ele não é calculado pelo último salário que você recebe, tá? É uma conta muito grande, tá? Ele pega todos os salários que você recebeu desde julho de 1994, tá? Se você tiver desde julho de 94, se tiver o trabalho picado aí, vai pegar, mas desde sempre. O primeiro salário a ser considerado é o de julho de 94. Aí vai pegar todos eles, todos, e vai pegar os 80% maiores, tá? Vai tirar os 20% com menor valor e vai fazer uma conta, um somatório, uma média, aí tem aquele questão do fator previdenciário, mas ele pega e faz um cálculo, que é uma conta gigantesca. Ainda bem que a gente tem computadores, para fazer isso na mão é difícil, tá? E muito trabalhoso. Aí ele pega toda aquela conta e faz meio que uma média, tá? E por isso que às vezes você está recebendo um valor mais alto hoje, mas você tem uma aposentadoria menor, porque antes você ganhava menos às vezes, né? Você podia estar ganhando menos ali nos anos 2000 e tal, quando eu falo menos, em número de salário mínimo. Hoje você ganha 3, mas podia ali nos anos 2000 estar recebendo um salário mínimo apenas. Então isso entra no cálculo, tá? Pois bem, essa revisão da vida toda, o que se postula? Olha, Elmo, eu não comecei a trabalhar em janeiro de 1994, eu comecei antes, 1980, 1982, 1985, é mais ou menos a média aí que a gente olha hoje, com 35 anos, 36 anos, comecei em 78, tal. E esses salários vão ser desconsiderados? O INSS desconsidera esses salários. E aí, algumas pessoas, isso é importante que o telespectador entenda, algumas pessoas, às vezes, recebiam mais, antigamente, do que hoje. Às vezes tinha um bom emprego numa empresa, a empresa faliu e ele não conseguiu realocar no mercado de trabalho numa empresa que pagasse tão bem. Ou então, ele era empregado, recebia bem, foi despedido, ficou de saco cheio da empresa, foi ser contribuinte individual e falou, só vou pagar um salário mínimo. E hoje ele recebe menos, tá? Ele ficou prejudicado? Ficou. Porque antigamente era até pior, né? Eram as últimas 36 contribuições. Pois bem, aí teve essa teoria. Falou, olha, por que não pegar do tempo inteiro
da vida toda que ele trabalhou. E aí vem o nome, revisão da vida toda, de todo o período da vida em que ele trabalhou. E aí pega os salários de antes de julho de 1984 e faz uma conta também grande. Pega todo o tempo que ele pagou. Será, quando trabalhou quantos anos? 35, 36, 37 anos, se for homem. Ou mulher, 32 anos, 33 anos. Pega todos esses salários, corrige tudo, pega os 80% maiores salários e faz a conta, tá? O que acontece? Às vezes, essa mudança de índice e outra coisa, o INSS não faz essa conta da vida toda que a pessoa trabalhou. Ele só pega de julho de 1994 para cá. Às vezes, essa conta pode ser mais favorável para o trabalhador. Quando é que vai acontecer isso, Elmo? Vai acontecer se lá na década de 80, na década de 70, no início, na primeira metade, ali até 1994, na década de 90, ele recebeu um valor maior do que comparativamente nos anos seguintes. Por exemplo, ele era diretor da Filó, gerente da Filó. Ele podia ser gerente da Filó e aí saiu e foi trabalhar e não conseguiu se realocar e num trabalho tão bom. Ou até mesmo, é muito comum que a gente vê contribuinte individual. Ele tinha um emprego e aí depois ele optou por pagar um salário mínimo. Tem vários casos, tá? Agora, são exceção também. É exceção. Isso aí, essa situação é exceção. O normal é que você comece a sua vida de trabalho com valor menor e aí vai aumentando ao longo do tempo, tá? O que aconteceu? Essa teoria veio, essa revisão da vida toda, que é a seguinte: você tem aposentadoria ou quer se aposentar agora e você quer fazer a contribuição de toda a vida. Aí você vai me fazer a pergunta, Marconi: mas como é que eu sei se o sistema que o INSS faz é vantajoso ou se esse critério da vida toda é mais vantajoso? Marconi, só por conta. Contador, então. Só por contador. Não tem condição de você chegar para mim... E também especializado. Né? E especializado. Ainda tem isso. Bom, é só especializado. Não tem como você chegar e falar assim, aqui, ó, vê aqui e faz a conta. Eu não sou contador, tá? Outro problema, para quem o pessoal vai se lembrar muito bem, antes de 90, por que é julho de 94? Por conta do Plano Real, que houve a estabilização da moeda e ali para fazer a conta fica melhor. E agora os outros salários? Só aqueles, além daqueles valores altíssimos, era uma correção monetária maluca, que a inflação era muito grande. Então tem esse problema também, tá? De tempo e de valor de moeda. Tem que fazer conversão de moeda, um negócio super complicado, tá? Alguns escritórios oferecem esse serviço. Oferece esse serviço e faz a conta, tá? A justiça, por exemplo, não tem a mínima condição de você chegar lá, bater na porta da justiça e eu atender você sem advogado e falar, olha, você tem direito, você não tem direito, não tem como, tá? E isso tem que ser analisado, tá? Isso tem que ser caso a caso. Pode ser... Quer dizer, a ação tem que chegar líquida. Tem que chegar certinha, tem que chegar redonda, tá? Que a gente fala tem que chegar redonda, tem que chegar com os cálculos lá para demonstrar. Às vezes, o INSS fez a conta que lhe favorece e outras vezes não, tá? O que acontece? Isso também está no Supremo Tribunal Federal. E ele fez a mesma coisa com o FGTS. Ó, todo mundo que tiver essa ação está suspenso. Só vai poder decidir depois que nós, do Supremo, decidirmos essa questão. Pois bem, recentemente teve a votação. E aí o placar está em 5 a 5. Falta um ministro a votar ainda, que é o Alexandre de Moraes. Tá? Tem prazo para votar? Não tem. Vai votar semana que vem? Não sei. Vai votar esse ano, El? Não sei. Vai votar ano que vem, El? Também não sei. Existe também a possibilidade, é raro, de outro ministro mudar o posicionamento. É possível também, é possível, é verdade, é possível. Não é comum,
É raro, mas acontece às vezes. Tá? A questão, igual, é muito parecida. Acho que essa questão é pior do que o FGTS, porque ela está totalmente indefinida. Totalmente indefinida. Nós temos 5 ministros que votaram a favor dessa tese e 5 ministros que votaram contra a tese. E um é que vai resolver. A questão foi julgada tem entre um mês e 2 meses atrás. Tá? E também você vai falar, Elmo, você explicou e não deu a solução. Não fui eu, é o Supremo que vai decidir sobre a solução. O que é importante aqui, eu acho que a gente, para falar com o telespectador e o trabalhador que está aposentado ou que quer se aposentar, ele sabe, tem uma noção vaga, mas tem uma noção. Vem cá, lá no início, antes de 94, eu tinha um salário bom, ou o salário é a mesma coisa, ou o salário diminuiu, tá, ao longo do tempo. Se o salário diminuiu ao longo do tempo, tá, ou antes de 94 você recebia mais e depois passou a receber menos, talvez seja favorável. Agora, se você começou lá antes de 94, você não sabe quanto é que era o salário mínimo na época, mas você sabe que recebia um salário mínimo. Começou como office boy. Começou como office boy, auxiliar de alguma coisa, tá? Ganhou um salário mínimo e hoje você recebe 2, 3, provavelmente essa ação não é sua. Não é sua, tá? E se ficar no meio a meio, aí tem que fazer a conta, porque eu também não posso chegar e chutar eu não posso. E mesmo assim o juiz não tem como decidir agora. Não tem. Todas as ações, e também outra coisa, quem tem ação na justiça, tá demorando, não é culpa minha, né? Todas as ações na justiça estão suspensas, Se você entrar com a ação amanhã vai ter uma decisão minha ou de um colega suspendendo a ação. E aí tem que se esperar a definição pelo Agora, doutor, Supremo. Veio muita gente perguntar o seguinte, eu vou só abrir um parênteses aqui, fugir um pouquinho do tema, é o seguinte, ele tem a carteira dele assinada, tempo de contribuição, né, pelo tempo de trabalho, aí ele vai pegar a certidão de tempo de contribuição do INSS. E não consta aquele tempo que está assinado na carteira. Aí ele diz, eu tenho tempo aqui na carteira, mas aqui a contribuição do INSS não está mostrando. Mas meu patrão não recolheu. Como é que fica essa situação? São várias situações, Marconi, muito bem lembrado. Primeira coisa, aonde é que eu vou conseguir esses valores? A primeira pergunta. E aí o INSS tem o banco de dados dele, que é o tal do Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é o CNIS. Você acessa lá o meu INSS, não é muito difícil não, tá? Tem lá CNIS, remuneração e tal, só procurar lá e tem toda a remuneração. Tem um dossiê, né? É um dossiê, um negócio gigante. E tem todas, é cheio de númerozinho, apertadinho, mas tá lá, tá? Alguns casos não. Antigamente não tinha computador, era tudo manual, não vinha tanto controle como tem hoje. Às vezes está faltando, tá? Às vezes está faltando. E aí tem algumas possibilidades. Como é que eu posso saber? Primeiro, se dirigir ao departamento pessoal da empresa e pedir. Ele tem que ver também se a empresa ainda possui esses documentos. Existe também? Segundo, e se a empresa não existe? Isso ainda não foi muito bem decidido, mas a gente já tem uma luz. Olha, o que tem na sua carteira de trabalho? Tem as alterações lá de salário? Então a gente vai fazer pelas alterações de salário. Então vai levar em consideração o que está na carteira de trabalho. É claro que às vezes essas informações, algumas vezes não são muito confiáveis, mas a gente vai ter que buscar, se favorável à tese, buscar essas alternativas para saber quando é que ele recebeu em cada mês. E se o patrão sonegou? Isso é outra coisa, sempre tem essa dúvida. É muito comum, empregado doméstico, tá? Muitas das vezes o empregador não recolhe o INSS. Então são duas coisas diferentes. Uma coisa é o valor lá do seu salário, tá lá tudo direitinho. Outra coisa é o valor da contribuição. Isso
Para o empregado, ou mesmo para o empregado doméstico, quem tem que recolher é o patrão. Mas ele não recolheu. Que é o contribuinte responsável. Isso, é o que a gente fala de contribuinte, o responsável da relação jurídico-tributária. Mas ele não recolheu. O trabalhador o segurado não vai ficar prejudicado por isso. O INSS, se tiver que cobrar, vai cobrar do empregador, tá? O que cabe a você, aí é uma questão que o trabalhador tem que comprovar, é o salário recebido a cada mês. E isso ele tem que comprovar, não tem jeito, tá? E aí ele pode ir na empresa, e se a empresa não existir mais, vai ser considerado as anotações que tem na carteira de trabalho. Agora, se mesmo assim não tiver, a conta vai ser feita sobre um salário mínimo, tá? E aí, desculpa, Marconi, e aí ele vai ficar um pouco prejudicado nessa tese, porque você tem que ter salários muito altos no início da vida. Tá? Mas, por exemplo, ele chegou no INSS, aí ele pediu o tempo de contribuição, isso. Aí não bate com o da carteira. Sim. Aí, nesse caso, ele vai ter que ajuizar a ação. Vai ter que ajuizar a ação. Outra coisa, Marconi, eu tenho que falar também do pessoal do INSS. Eu falei do pessoal da Caixa também, tem que falar do pessoal do INSS também. O pessoal que está trabalhando aí, o pessoal fala muitas vezes mal do INSS. Eu canso de falar aqui, Marconi, que eu não posso reclamar. Tem problemas? Tem problemas. Mas eu não posso falar mal do pessoal do INSS de Nova Friburgo, tá? Tem todos os problemas estruturais, que poderia ser melhor? Poderia ser melhor. Mas tanto o pessoal que é muito reduzido hoje, que está trabalhando no INSS, a maioria está trabalhando em home office, mas o pessoal que está na agência do INSS, muito bom. E o pessoal dos militares também, eu tenho escutado bons retornos acerca do trabalho desenvolvido por eles que estão aqui na agência, tá? Então sempre tem que falar isso. Só salário... lembrando, eu posso falar, a Justiça Federal, né, na época presidida pelo doutor e também pelo Ministério Público, fez um trabalho importante de depuração, né, de combate às fraudes, o que levou efetivamente a otimização e eficiência do serviço. Sim, mas Marconi, quando você, onde que eu vou pegar essa relação? Preciso ir no INSS? Não precisa ir no INSS. Isso tudo está no computador agora. Você pode pedir para um parente, ou o pessoal mais novo, que também ele mexe muito com esse negócio de computador, um filho, um sobrinho, um neto e tal. É só entrar Meu INSS, digita lá, pede para o seu sobrinho lá, seu filho, seu neto, digita aí Meu INSS e ali você vai ser colocado numa página. Você tem que fazer um cadastro, tem que responder algumas perguntas. Esse sistema é um pouquinho complicado de mexer, mas com insistência você consegue fazer o acesso. E aí dentro lá, você é só pegar ali, onde está escrito CNIS, você vai conseguir obter as informações. É mais rápido do que a fila. É mais rápido do que a fila. É mais rápido do que a fila e não tem o risco hoje da pandemia, né? Você não precisa se sujeitar a ir lá. Tá? E eu não sei, eu tenho uma dúvida, tá, Marconi? Eu não sei nem se esse serviço específico está sendo prestado pelo INSS fisicamente, tá? Eu não posso responder, mas eu tenho suspeita que não está sendo feito, tá? Que é mais uma questão são mais questões simplificadas ali que o INSS está prestando na agência aqui de Friburgo hoje, além das perícias. Doutor, como prometido, o próximo tema, a pessoa que tem 2 empregos, né, que faz contribuição para o INSS, pelo regime geral, como é que fica essa situação? Ela pode ter 2 aposentadorias? Como é que está funcionando hoje o regime previdenciário? Vamos lá. Temos também ações nesse sentido. É muito difícil a pessoa ter 2 empregos por 35 anos, tá? Se homem ou 30 se mulher. É possível, tá? Mas aí ele vai satisfazer os requisitos de cada um e vai obter ali o benefício. Agora, o que acontece é que você tenha uma atividade ou várias atividades ali que juntas somam 35 anos, tá? E às vezes você tem lá um monte de trabalho, aí você somando tudo dá 35 anos. E às vezes você tem um monte de trabalho e em algumas épocas você tem 2 empregos.
Como professor, normalmente. Professor, normalmente, enfermeiro, médico, algumas profissões, ou de acúmulo mesmo de função, né? Ou mesmo você tem um emprego e quer contribuir, como fazer contribuições como contribuinte individual, isso não importa. O que importa é que você tem duas fontes ali, você paga duas vezes, tá? Você paga de um emprego, o INSS, e do outro emprego também, tá? O que acontecia antes? Antes, o INSS, até não porque o INSS quer, tá? É porque existia uma regra na lei, dizendo o seguinte, olha, você tem que pegar o emprego principal e o emprego secundário. Até tinha uma discussão que é principal, secundário, mas enfim, de um vai ser secundário e o outro vai ser principal. O principal, você tem o salário lá, entra o salário. E no segundo emprego, o outro menos importante aqui, né? O secundário, fazia uma conta proporcional ali e nessa conta se caía muito o valor. E aí, sei lá, caía muito mesmo, 80%, 90%. Sei lá, se a pessoa ganhava R$1.000 nesse emprego secundário aqui, caía lá para R$100, vamos supor. E aí a pessoa recebia aqui 2.000, somava 2.000 com essa conta aqui que deu 100, 2.100. E aí seguia. Isso não é justo, né, o Marconi? Eu acho que se a pessoa recebe 2.000 e 1.000 aqui, tem que somar, fazer 3.000 e não 2.100. Você está pagando os dois. O desconto do INSS vem cheio. Ele não vem no desconto aqui proporcional, é cheio. Isso tanto é verdade, que em 2019 veio uma lei alterando, dizendo que agora soma. Então, se você for no INSS hoje, eu tenho 2 empregos, o INSS vai pegar lá a conta, vai somar, vai saber tudo direitinho. Só que tem um pessoal para trás. Quem se aposentou em 2016, 18, 17, 16, 15, etc. e tal. É possível entrar com uma ação pedindo essa revisão, tá? No qual se substitui essa conta aqui que se fez no segundo emprego e passa a somar um salário com o outro, que é que a gente fala revisão das atividades concomitantes. Ou seja, você trabalhava ao mesmo tempo, concomitante, em 2 empregos. E aí soma. Pois bem, também aqui o STJ, aí não é o STF, o STJ está para decidir isso e ele também determinou a suspensão de todas as ações. Tá? De todos o que a gente já falou aqui, eu acho que essa tem grande, mas muito grandes chances de ser procedente. Tá? Porque é enriquecimento sem causa. Exatamente, exatamente. Tanto é que depois a própria legislação alterou isso. Tá? O que acontece? Primeira coisa, nas duas, o que é importante, nas 2 empregos você tem que contribuir os 2 para o INSS. Tá? Porque às vezes regime próprio. Aí o regime próprio, você tem que ver lá qual o regime específico. Só lembrando ao telespectador que o regime próprio é quando você contribui direto para aquela fonte. Por exemplo, você contribui, no caso da prefeitura, não tem mais, né? Para os funcionários estatutários. Que são os denominados estatutários. Médico do Estado, professor do Estado, isso tudo contribui lá para o Rio Previdência. Aí tem que ver a legislação lá da Rio Previdência, se sabe ou não. Essa tese específica é para o pessoal do INSS, tá? Que contribui, não do pessoal que trabalha no INSS, que também tem regime próprio, mas para o pessoal que contribui para o INSS, que a gente diz que é o regime geral. Quer dizer, não é possível a pessoa ter 2 aposentadorias pelo mesmo regime. Sim, é verdade. Não é isso? É verdade. E às vezes a pessoa pode estar trabalhando numa escola particular e numa escola pública, tá? Onde uma ela é seletista e outra é estatutário. Aí não é com a gente, essa tese não entra, porque você vai contribuir com um só para o INSS e com outro só para o Estado do Rio de Janeiro. Então são coisas diferentes. Para essa tese,
é necessário que ambos os empregos, não precisa ser hoje não, tá, Marconi? Lá para trás, tá? De lá quem já está aposentado também, que hoje ele não vai ter prejuízo, que ele está somando. Quem se aposentou, em algum momento teve 2 empregos, tá? Você soma. E aí, numa conta, também aquela conta gigantesca, vai haver uma alteração ali. Ou muito ou pouco, né? E vai depender. Se ele trabalhou 1, 2, 3 meses e depois não trabalhou mais em 2 empregos, a alteração vai ser em centavos, tá? Agora, se ele trabalhou um período interessante, 1 ano, 3 anos, 5 anos, aí tem a alteração boa aí que compensa. De novo, recomendamos que se consulte um serviço profissional especializado. É necessário que se faça contas específicas que não são fáceis de fazer. Estamos com o doutor Elmo Gomes, juiz federal da Justiça Federal de Nova Friburgo. O doutor Elmo é titular do Juizado Especial Federal de Nova Friburgo, da subseção da Justiça, diretor do Fórum, também professor. E já a gente vai voltar com o doutor Elmo com um tema a respeito dos aposentados por invalidez, quem tem direito ao adicional de 25%, que dá em razão da necessidade de ter uma pessoa que o auxilie, né? E também a questão das fraudes bancárias, a criptomoeda, que o doutor Elmo vai explicar para a gente. Ele, que a gente conseguiu convencê-lo juntamente com a sua equipe, para ele falar a respeito das criptomoedas. Já voltaremos. Eu já falei de muitos produtos. Falei de saúde, de educação, de lazer e até de conta digital. E agora eu vou falar de um produto que é tudo isso junto. Cartão de Todos. Com ele, você tem tudo para ser mais. Cuidar mais da saúde, ser mais preparado, economizar mais, viver melhor. E aí, quer ser mais? Cartão de Todos. Juntos podemos mais. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você está tendo dificuldade para pagar sua conta de luz em dia? Se a resposta for sim, o meu recado é para você. A Energisa sabe que esse momento é delicado e não para de pensar em soluções para ajudar a você a quitar suas contas de luz. Olha a novidade, receba até 40% de desconto nos pagamentos à vista, na negociação de seus débitos. Você também pode parcelar em até 12 vezes no cartão de crédito. É uma ótima oportunidade, concorda? Então mande um WhatsApp para a Energisa através do número que aparece aqui na tela ou aponte a câmera do celular para o QR Code e aproveite as condições especiais. Lembre-se que a Energisa está aqui para te ajudar. Energisa, ligada na sua energia. Belo Banho Auto Center, serviço de qualidade aliado ao bom atendimento. Você encontra aqui. Belo Banho Auto Center é uma empresa do ramo de higienização automotiva que preza pela qualidade na prestação de seus serviços, respeito e compromisso com os seus clientes. Nossos serviços são realizados por profissionais devidamente qualificados, com produtos de alta qualidade, visando o melhor para o seu veículo. Lavagem externa simples e geral, polimento, cera líquida, limpeza interna, aspiração e secagem. A limpeza do seu veículo é sinônimo de conservação e proteção em tempos de pandemia. Nossos preços, aliados à qualidade do atendimento e serviço, são os fatores que nos diferenciam no mercado. Venha conferir. Belo Banho Auto Center, Rua Vicente Sobrinho, número 55, em Olaria, em frente ao Altran. Trabalhamos de segunda a sábado, das 8h30 da manhã às 18 horas. Telefones para informações 22 25 21 55 98 ou 99617 6369. Voltamos do nosso intervalo, estamos com o doutor Elmo Gomes, juiz federal da subseção da Justiça Federal de Nova Friburgo e região, também titular
do Juizado Especial Federal de Nova Friburgo. Doutor Elmo, muitas pessoas, né, perguntam, né, a respeito de quem que tem, eu tenho ou não tenho direito ao adicional de 25%, porque eu dependo de uma pessoa, de um auxiliar, a fim de que possa fazer. Eu tenho uma deficiência, sou cadeirante, ou tenho dificuldade de locomoção, ou em razão de uma doença fez com que eu dependa de uma pessoa. Como é que é essa questão que a pessoa possa aumentar em 25% a sua aposentadoria? Perfeito, Marconi. Vamos lá, são duas situações que as pessoas às vezes confundem e é bom que fique bem claro. O que diz a lei? Tá na lei lá do INSS de benefícios. Ele diz o seguinte, olha, uma pessoa que tenha aposentadoria por invalidez, isso é importante, aposentadoria por invalidez, que necessite da ajuda permanente de outra pessoa, tem direito a um adicional de 25%. Então, só para a gente botar isso bem claro, vamos supor que José tem uma aposentadoria por invalidez e ele recebe mensalmente R$2.000, tá? Com um adicional de 25%, ela vai poder, ela vai passar a receber R$2.500, porque 25% de 2.000 é R$500. Então ela vai poder receber R$2.500, tá? Isso só vale para aposentadoria por invalidez. Não serve para auxílio doença, não serve para LOAS, não serve para aposentadoria por idade, pensão, etc. Então, caso se comprove que a pessoa realmente, por conta da invalidez, necessite de uma ajuda, né, permanente de uma terceira pessoa, tá? Ela vai ter direito a esse adicional de 25%. E aí, o INSS vai analisar e, se for o caso, conceder. Se a pessoa entender que mesmo assim tem direito, ela pode entrar com uma ação na justiça. Pois bem, surgiu uma tese dizendo o seguinte, olha, isso não pode, já que é uma ajuda permanente de uma terceira pessoa que o segurado tem que receber, não é justo que apenas o aposentado por invalidez receba. Por quê? Vamos supor que a pessoa se aposentou há 30 anos atrás. A pessoa tinha uma saúde. E hoje, já bem idosa, ela necessita de uma ajuda permanente de uma terceira pessoa. Uma perda de uma visão, por exemplo. Perda de uma visão, ou mal de Alzheimer, em vários casos, tá? E aí se passou a ajuizar ações de pessoas que recebem pensão por morte, de pessoas que recebem aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, qualquer outro benefício. BPC. Auxílio BBC, LOAS, tudo isso, tá? O que vinha se decidindo? A gente via com uma certa majoritário, num certo sentido majoritário, que a justiça não vinha concedendo. Só para o pessoal da aposentadoria que recebia aposentadoria por invalidez. Pois bem, a questão chegou no STJ. O STJ, numa decisão, tá, num julgamento bem controvertido, entendeu que todo mundo, independe do benefício, tem direito ao adicional de 25%, caso essa pessoa comprove que necessita de auxílio permanente de outra pessoa, de uma terceira pessoa. Só que o INSS foi rápido, recorreu para o Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal decidiu o seguinte: olha, só tem direito ao adicional de 25% quem recebe a aposentadoria por invalidez. E não é só receber a aposentadoria por invalidez, receber a aposentadoria por invalidez e dependa de uma ajuda permanente de uma terceira pessoa. E aí reverteu a decisão do STJ. Essa decisão, inclusive, já transitou em julgado tem uma semana só, tá?
Então, hoje, o que nós temos? É exatamente o que diz a lei, tá? Exatamente. Ah, eu recebo uma pensão por morte. Posso pedir hoje os 25%? Não. Infelizmente, não. Recebo uma aposentadoria por tempo de contribuição, mas preciso de uma ajuda de uma terceira pessoa, porque depois que eu estive aposentado, me acidentei num trânsito, num acidente de carro, e hoje estou paraplégico. Infelizmente, não vai ter direito, tá? E ponto final, né? E ponto final. E ponto final. Não tem como... mais discussão. É uma questão que às vezes a gente critica sem saber, tá? Mas a decisão do Supremo foi correta, extremamente correta. O que ele disse? Olha, é o que está previsto na lei. E se o legislador entendeu que o adicional só vai para a aposentadoria por invalidez, é porque ele escolheu que esse benefício é que tem direito, não os demais. E lembramos que o juiz é aplicador da lei. Da lei, exatamente. Se o Congresso mudar... Aí é diferente. Tem até projeto de lei para isso, tá, Marconi? Tem até projeto de lei para ser votado, tá? Estendendo esse adicional para os outros, tá? E segundo, que é uma questão mais complicada de tributação, que tem que ter a fonte de custeio. E não existe essa fonte de custeio para pagar os demais benefícios, tá? Agora, se a pessoa recebe, sei lá, há 10 anos atrás, ela recebe aposentadoria por invalidez, se ela recebe aposentadoria por invalidez e necessita de uma ajuda de uma terceira pessoa, ela pode requerer isso no INSS. E se o INSS avaliar que ela realmente necessita, vai conceder o adicional. E se eventualmente o INSS negar e a pessoa entender que ainda lhe assiste o direito, pode acionar a justiça, que vai fazer uma perícia específica para saber, e o médico vai dizer se ela necessita ou não, tá? Então veja, não é que ninguém mais pode pedir. Pode pedir ainda, mas só aquele que é aposentado por invalidez. Auxílio doença não cabe, tá? Auxílio doença não cabe. E nesse caso, né, só para o telespectador entender, o adicional de 25%, quer dizer, o doutor, qualquer coisa o doutor me corrija, né, vai valer a medida que for definido dali para frente. Dali para frente. Ela não pode pedir igual da vida toda lá para trás. Não pode, exatamente. A partir do momento em que se detecta, se constata ali na perícia que ela necessita. Ainda que ela tenha utilizado de auxílio. Isso. Né? Ainda que anteriormente ela necessite, tenha necessitado no passado da ajuda. Bem lembrado, Marconi. Doutor Elmo, agora a questão polêmica, né, que vem tomando os jornais, as manchetes, e a gente acaba conhecendo na esquina, né, a questão das fraudes bancárias. Como é que está essa questão? Marconi, tá complicado. Que é esse negócio do Pix, né? São questões tecnológicas que vêm facilitar. Isso não tenho dúvida nenhuma. Facilitou para muita gente. Mas é aquela questão. Pessoas mal intencionadas sempre existem. Em vez de ela pegar essa inteligência que ela tem para trabalhar, fazer alguma coisa em prol da sociedade, não, ela quer prejudicar, tá? E eu sempre venho falando aqui, não adianta que não vou mudar. Essas pessoas não deveriam estar sequer soltas, andando por aí. Não poderia, tá? Mas, enfim, são outros problemas que a gente até pode fazer um programa específico para falar sobre isso. Mas, enfim, o número, por conta da pandemia também, não só porque as pessoas ficavam em casa e, sei lá, as pessoas têm mais tempo para pensar besteira, assim como aquelas pessoas de bem que tiveram também que ficar em casa e começaram a ter muito acesso à internet, principalmente serviço bancário, tá? O serviço bancário hoje, 2021, não é o mesmo lá do início de 2020. Não adianta. E se trata de um movimento que parece que é um tanto irreversível. Enfim, o número de fraudes aumentou exponencialmente, tá? Se não aconteceu com você, você sabe de um conhecido que aconteceu
com esse conhecido um problema, né? Ou parente, eu, por exemplo, tenho parente que aconteceu. Ainda bem que o parente alertado não caiu no golpe, tá? Mas o que tem acontecido? Tem muitos golpes, tá? Todo dia estou inventando um, tá? Mas se você perceber, Marconi, sempre há duas coisas em todo golpe. Em todo golpe sempre tem duas coisas. Primeiro, lhe vendem uma facilidade. Sempre tem uma facilidade ali envolvida, tá? O ganho fácil, né? O ganho fácil, ou mesmo nem o ganho. Por exemplo, tem um golpe aí da Receita Federal que envia uma carta para a pessoa dizendo que o CPF dela está cancelado ou irregular, mas para facilitar a receita, sempre tem a facilidade, mas para facilitar, você pode acessar esse endereço aqui e tal, para melhorar a sua vida, etc. Ou o número dois, sempre estão pedindo algum dado da pessoa, tá? Seja para ela acessar alguma coisa na internet, um link falso, sempre tem ali. E ali o fraudador, ele entra no computador da pessoa e vasculha ali o hacker, né? Ou então ela pede, ou por e-mail, ou por telefone, ou por WhatsApp, ou por Facebook, tanto faz. O meio não importa. Você pede uma informação pessoal, sempre uma informação pessoal, ou até mesmo para confirmar, tá? Isso é muito ruim. E aí o que a gente recomenda? Os golpes vão mudar. Existem uns hoje que vão cair em desuso e vão criar outros. Sempre foi assim e sempre será, tá? O que a gente recomenda para o pessoal? Não passar qualquer tipo de informação. Se certificar. Tem o golpe também, numa instituição bancária, tem de clonagem de WhatsApp para pedir dinheiro, para depositar em dinheiro. O boleto. Tem tantos, mas sempre há esses dois elementos. A facilidade que se vende à pessoa e a informação que se pede para que ela repasse. E a recomendação que a gente dá é de que não se revele qualquer informação por telefone, ou por e-mail, ou por WhatsApp, a não ser que você tenha absoluta certeza de que se trata da pessoa. Então, por exemplo, seu gerente do banco, supondo que seu gerente é o Silvio. Você conhece o Silvio, já foi na agência. Se o Silvio ligar para você se identificando com o Silvio e você reconhecer a voz do Silvio, perfeito, tá? Quase sempre as pessoas não se identificam com outro nome, porque ela sabe de todos os dados seus, ela sabe seu nome, sabe seu CPF, sabe seu endereço, sabe seu telefone, sabe data de nascimento, sabe o nome do pai, nome da mãe, sabe de tudo. Mas de algumas coisas ele não sabe. Por exemplo, o gerente do banco. Por exemplo, isso atrapalha até o nosso trabalho, Marconi. A gente da justiça tem dificuldade. Às vezes a gente quer fazer um contato por telefone e a pessoa fica reticente, tá? Mas, por exemplo, o fraudador não sabe o nome do meu diretor de secretaria. Ele não sabe, tá? Ele não sabe o nome do servidor que faz a ligação, tá? Se a pessoa já foi na justiça, já conversou, quem faz a ligação lá do juizado lá do Elmo é o Mário. Se ligar o Mário para a pessoa e você reconhecer a voz do Mário, que às vezes você pode saber que é o Mário, mas não sabe a voz do... Então a gente até não tem outros meios. Olha, sinto muito, Mário, mas eu não vou repassar para você. A informação vai na justiça e aí repassa lá. Não tem como o fraudador estar lá no prédio da justiça, né? Impossível isso. E o Mário não vai ficar... chateado com você porque não repassou. Ele compreende isso, tá? Mas a gente sempre pede essa situação. Outra coisa, Marconi, alguns golpes, eles se valem do desespero da pessoa, tá?
é alguma informação ruim que repassa para ele, uma situação de emergência que tem que fazer a transferência, a gente sempre... Elmo, é fácil você falar porque não tá... Mas eu sempre tenho que falar isso. Sempre tentar manter a calma. Manter a calma. Nada de desespero. Tá? A gente tem vários casos de pessoas que efetuaram transferências bancárias porque estavam desesperados com a situação. E a gente até compreende, tá, Marconi? Eu não estou dizendo aqui que você, que eventualmente caiu no golpe, estava desesperado, você estava errado. Não. Eles pegam essas pessoas que são mais suscetíveis a isso. Eles ligam para idosos, tá? Muito comum ligar para idoso para fazer esse tipo de tem da maquininha também, né? Que você coloca o cartão, né? Isso, o da maquininha é um outro sistema de golpe que você também tem que ficar atento, tá? Aí não tem muita questão da facilidade, porque é uma questão ali, tá? Mas de momento ali. Mas é sempre ter essa percepção. É claro, eu não posso falar de todas as fraudes, né? Primeiro que eu não conheço todas as fraudes. Segundo, ainda que conhecesse, as que eu tenho conhecimento, eu ia perder aqui 6 horas falando de todas as fraudes. Mas essas, principalmente que vieram com a pandemia, elas estão focando muito na questão desses dois itens, né? Das questões bancárias. A questão teve um que eu soube desses dias, da questão de informação, de desconto para pagamento de alguma coisa, de boleto, cartão de crédito mais barato, ou seja, a vantagem, e de novo vão nesse golpe te pedem para emitir um boleto ou para dar um like não sei aonde, ou algum tipo para facilitar a sua vida. Então a gente tem detectado essas duas características muito grandes nesse momento de pandemia. E aí a gente sempre pede para que a pessoa tenha sempre cuidado. Aí, evidente, claro, depende da situação, depende de como a pessoa está passando no momento, e o fraudador, ele age exatamente porque ele está lá, você tem o seu trabalho. Tá? Você tem o seu trabalho, tem os seus afazeres, tem a sua família para cuidar, tem a sua casa para cuidar, tá? O meliante, o Marconi que gosta dessa, o meliante, tá? Ele está preocupado com outro tipo de trabalho, ele não tem nada para fazer o dia inteiro, ele vai fazer 100 ligações, se 99 derem errado e uma der certa, para ele estar no lucro, entendeu? Então essa questão de sempre ter muita paciência nesses casos e tentar raciocinar, porque é uma questão até que a gente fala de engenharia social, tá? São histórias que montam para a pessoa estar ali envolvida naquele ambiente fictício. Tá? E muitas das vezes vem até do presídio, né? Muitas vezes a situação é pesada, né? É, bem pesado, né? Agora, o preso ele tem que ficar preso, né, Marconi? O preso ele não tem que ficar preso com um monte de regalia que muitas das vezes o próprio trabalhador não tem. O próprio trabalhador não tem. É impressionante. Auxílio e reclusão. Eu tenho minha opinião pessoal do auxílio e reclusão. Tinha sua razão de ser lá atrás, hoje ainda tem, muito especificamente. Tá? Mas assim, é um absurdo, tem questão de corrupção estatal aí envolvida, mas é inadmissível que um presídio deixe entrar celulares para serem utilizados lá dentro. O pior as decisões aí do próprio judiciário incentivando essa prática. Tá? A questão, doutor Elmo, é entrar o celular e como é que ele recarrega, né? É verdade. Né? Que passou 24 horas, acabou a bateria. Tem todas as técnicas lá, tem todas as técnicas. Doutor Elmo, eu consegui convencer a sua equipe, o doutor se dispôs a falar a questão das pirâmides, das criptomoedas, da facilidade dos 10% por mês, né? Nós tivemos agora há pouco tempo, né? Em que foi presa uma organização criminosa em Cabo Frio, né?
e eu tenho até notícia, eu conheço algumas pessoas que de Friburgo também foram, acabaram iludidas, né, nessa fraude e perdem muito dinheiro, né, que nessa daí a pessoa dava, por exemplo, 20 mil, né, para essa quadrilha, ele prometia 10% por mês, então ela teria R$2.000 por mês, né, e só poderia pegar daqui a um ano. Quer dizer, com esse tempo, para retirar o dinheiro dela, o dinheiro que foi aplicado, mas ela seria remunerada 10% por mês. E a gente sabe que o mercado não dá 10% por mês. Eu queria que o senhor pudesse explicar ao telespectador esses golpes e essas facilidades, como bem falou o doutor, que muitas das vezes é uma ilusão, né? É verdade. Primeiro tem que agradecer a minha equipe, que a gente discutiu lá se isso poderia ser conversado aqui. As meninas me autorizaram a falar, porque eu lá não decido nada, quem decide são as meninas lá que trabalham comigo. Mas olha só, Marconi, é mais um tipo de golpe, só que um pouquinho diferente, tá? É um pouquinho diferente, mas é diferente, mas é a mesma coisa, ou seja, está tudo no golpe. O que acontece, Marconi? Primeira coisa, a questão de investimento em criptomoedas em si, ela não é ilegal. Não é ilegal. Você comprar bitcoins, Ethereum, ADA, Bitcoin Cash, tem um monte de criptomoedas. Isso em si não é ilícito, tá? É possível, inclusive existem plataformas na internet, no aplicativo que você faz. São empresas, inclusive tem uma nacional que é regularizada, não sei se eu posso falar aqui o nome para não fazer propaganda também. Não, acho que pode. Não tem problema, não. Você tem a Binance, que se eu não me engano é chinesa, e você tem o mercado Bitcoin, que é do próprio Brasil. Tá? Ela transaciona aqui, ela é totalmente regular. Só que, como isso é uma novidade, é até difícil de entender como é que funciona especificamente essa questão de criptomoedas. É um negócio novo. De novo, pessoas que eram para estar presas, elas inventaram ideias para ludibriar a gente, pessoas de bem, tá? Se valendo de algo que as pessoas não têm informação, que é exatamente a criptomoeda. Uma coisa é você investir em criptomoedas. Isso todo mundo faz no mundo inteiro. Outra coisa, inclusive tem até bancos hoje de investimentos específicos que trata só de Bitcoin. Então tem, se não me engano, já tem no Banco Itaú, já tem no Banco do Brasil, alguns já trabalham, acho que o Santander também trabalha, já trabalham com fundos específicos de criptomoedas. Isso em si não é ilícito, tá? Você tem a questão do risco, você pode ganhar muito dinheiro, mas você também pode perder dinheiro. Tá? Isso também é importante que se fale. Tá? Quando você investe em criptomoedas, você pode ganhar, mas você pode perder também. A primeira coisa que o falsário diz é que você só tem a ganhar. Cara, se alguém falar para você que no investimento você só tem a ganhar, desconfie. Não é assim que as coisas funcionam em criptomoedas. A criptomoedas não é a mesma coisa, mas a gente pode fazer um paralelo muito aqui com as ações. Então, se você tem uma ação do Banco do Brasil, você pode ganhar dinheiro, você pode perder dinheiro. Se você tem uma ação da Vale, da Petrobras, você pode ganhar dinheiro, você pode perder dinheiro. Tá? É a mesma coisa com criptomoedas. A primeira coisa que os falsários falam é dizer, olha só, não tem problema de você perder. Não tem problema, você só tem a ganhar. O máximo que vai acontecer é se você investiu 10 mil, você tirar 10 mil. Desconfie. Não é assim que as coisas funcionam. Segunda coisa, algo que está inerente, infelizmente, na natureza humana. Tá? A cobiça. Exatamente. A ganância. A cobiça. Todos nós temos esse germe lá dentro. Alguns mais, outros menos. O ímpeto, né? Isso, exatamente. Isso já vem... Cara, eu não vou falar aqui de coisas muito passadas, não. Já existiu isso. Telex Free, boi gordo, avestruz não sei das quantas. Tudo isso são questões que a gente fala de pirâmides, tá? Eu não vou aqui entrar no conceito de pirâmide, que acho que não importa, né?
mas são esquemas de fraude. Pirâmide é um esquema de fraude que se apresenta das suas... E é crime, né? É crime. Que se apresenta das suas maiores, das suas mais variadas faces. Uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, Marconi, para essa questão de vantagem. E sempre é uma vantagem excessiva. É aquilo que você falou, 10% ao mês, 30% ao mês, 3% ao dia. Você nem sabe o que é 3%, 10%. E aí sempre tem os bucha para dar depoimento. Exatamente. Né? É tudo, você vê que é tudo um negócio que você tem que fazer bem feito, né? O falsário, eu não vou chegar para você, pegar aqui Marconi, sua assinatura, eu fazer sua assinatura e dizer, eu não sei mexer com isso, eu não sou falsário. Tá? Se eu quiser fazer, eu vou montar uma equipe para falsificar a sua assinatura. Vou tentar saber onde você tem, vou pegar uma pessoa que saiba fazer, documento, tem que ser profissional, não pode ser amador que nem a gente, mas vai dar certo, tá? Eles não, são profissionais, tem toda uma história por trás, tá? E hoje, ainda mais hoje, a questão da internet, tá? Hoje em dia é muito aparência, tá? Então você vê, é sempre chamariz. O cara, o que tem? Ele desperta a cobiça. Ele não faz propaganda sentado num boteco de esquina. Ele faz propaganda em cobertura. Nem é dele, ela alugou. Dizem que tinha uma história que em Brasília, estavam alugando muito carro de luxo, que era exatamente para gravar esses vídeos. E eu não estou falando só de fraudadores, não. Esses influencers digitais também, para despertar o interesse na pessoa da cobiça. Porque você vê, o cara conseguiu um carro importado que custa não sei quantos $1000. Se ele conseguiu em pouco tempo, eu também posso. Então você vê, tem toda uma engenharia social aí envolvida. Aí eu sempre falo, filho, olha só, primeira coisa, ele está concorrendo com um pessoal que já está há 600 anos no mercado, 600 ou mais anos no mercado, que são os banqueiros, tá? O pessoal reclama dos bancos e tal, né? Você acha que a pessoa vai oferecer um negócio mais vantajoso que o banco? Não vai. Impossível isso. O pessoal, não o banqueiro aqui do Brasil, porque nem temos 600 anos de história, mas isso é da própria atividade bancária, que eu não estou falando que é errada. O banco, se você perceber, desenvolveu enormemente a economia mundial, tá? Mas eles estão no mercado há séculos aí. Você acha que alguém com 1, 2 anos vai superar essa atividade? Não vai. É difícil, é complicado. É um setor extremamente regulamentado. Tem mais de um ente estatal controlando isso. Tem Banco Central, CVM, Conselho Monetário, tem um monte de entidades controlando isso. Esse é um mercado totalmente regulamentado, e é o que a gente fala de cláusula de barreira. Para você montar um banco não é fácil. Você não consegue montar um banco com qualquer um, tá? Então a gente sempre chama para essa atenção, que é a questão da cobiça, tá? E tem também um tal de efeito manada. Meu amigo falou não sei o que, conseguiu R$10.000. É claro, tem toda uma técnica para um chamariz, tá? Você tem inúmeras técnicas. Você entra com dinheiro hoje, 10 mil, você depositou 10 mil numa conta, aí você vai lá, mês que vem já está 20. Mas será que realmente tem 20 ali ou se é um artifício contábil? Tá? Será se eu sacar, né? Se sacar, vai sair mesmo? Pode até sair, não conseguir sacar 20, despertando a cobiça. Duvido que você saia do negócio. Duvido. Se você deposita 10 mil hoje e mês que vem tira 20, eu duvido que você tira 20 e não vai querer mais. Você vai depositar mais. Se bobear, você vai depositar 40 para tirar 80. E isso é o próprio do funcionamento da pirâmide. Tá? O próprio do funcionamento da pirâmide. Uma hora isso não tem como se sustentar. E aí o que diz que a pirâmide começa a ruir e cai. Tá? A questão de Cabo Frio, eu conversei
com você antes, até para pedir autorização aí pro meu pessoal de Liberdade, um parente meu recebeu uma proposta. Ainda bem que ele já tinha. Ele é uma pessoa que não tem conhecimento ele nem sabe o que é Bitcoin. Nem sabe essa pessoa, esse meu parente nem sabe. Vou perguntar para ele o que é Bitcoin, ele nem sabe o que é. Tá? Mas ele sacou que realmente tinha essa questão da vantagem excessiva. E sempre que tem uma vantagem excessiva, é a questão do golpe. É o conto do vigário. Exatamente, o conto do vigário revisitado aí no mundo da internet. É aquela história, lembra das conchinhas, né? Que botava nas formas. A pedrinha isso, rodava, exatamente. Aí tinha um do lado ali. Exatamente. E ganhou 50, ganhou 100. Aí o cara vai jogar. Veja só, o que a pessoa lá fez? Despertou a cobiça através do expediente daquele que estava de fora. É a mesma coisa, ele só mudou a técnica. Ele saiu das forminhas lá da técnica dele para o mundo digital, tá? Essa questão que aconteceu em Cabo Frio não é a primeira, Marconi, não é a primeira e não vai ser a última. Outros virão no futuro. E aí a gente sempre chama a atenção para o telespectador para isso, para ter cuidado com essas questões de investimento que trazem um retorno muito grande num curto espaço de tempo, tá? Pode até dar certo no início, isso é um chamariz, mas é algo que não tem como ser sustentado ao longo do tempo. Quer dizer, pode virar uma tragédia financeira, né? E com certeza vira. Muitas pessoas elas vendem ou colocam todo o dinheiro no negócio, às vezes dinheiro de uma vida toda. Tá? Eu tenho conhecimento de uma ou outra pessoa que pegou todo o dinheiro da vida toda e aí depois perdeu. Isso, Marconi, se for possível me estender, isso vem de um outro problema que nós temos no Brasil, inclusive não é um fenômeno brasileiro não, é um fenômeno mundial, tá? A questão da educação financeira, tá? Nós brasileiros, não é exclusivo nosso, da sociedade, tá? A gente não tem nem conhecimento do que seriam juros, a gente não sabe o que é porcentagem, por exemplo, que é uma coisa que é essencial para entender isso. Se eu não sei de juros, tá? Que é um negócio básico do básico do básico, como é que eu vou entender Bitcoin? Que é algo muito mais, algo inovador, algo recente, muito mais difícil de se compreender ou até mesmo visualizar como funciona a coisa. Então essa questão da alfabetização financeira que se fala, se as pessoas tivessem uma melhor educação, nesse ponto específico, as pirâmides teriam uma incidência muito menor, porque o conhecimento acerca do negócio você vê claramente se é vantajoso ou não. Quer dizer, o crescimento da pessoa, em regra, continua sendo com muito trabalho, muito suor. É verdade, né? É verdade. Desconfie da facilidade. Desconfie da facilidade. Isso tem várias coisas, tá, Marrone? Eu estou falando de Bitcoin aqui, mas posso falar de carro, tá? Posso falar de carros que têm valor de 60 mil, são vendidos na internet por 20, 15. E pode ser uma receptação. Tem várias coisas envolvidas, também isso. Tá? Que a pessoa presume que ela sabe que aquele carro vem de uma atividade ilícita e vai responder pelo crime. Ainda tem esse problema, Cara, se um carro vale 60 no mercado, é evidente que ninguém vai vender por 15 mil. A não ser que você conheça a pessoa, que a pessoa esteja enforcada querendo dinheiro para ontem. Tá? Pode haver bons negócios? Pode haver bons negócios, mas dentro de um critério, né? Se o carro vale 60, você pode até comprar com 50, 45. Agora, 60 ou 80 mil, vai vender um carro por 10, 15 mil reais, é a mesma coisa, despertando a cobiça para algo que tem. E dependendo da situação, o crime de quem comprou é maior do que quem vende. É verdade, né? É verdade. Pode ter até uma inversão, né? É verdade.
nesse caso da receptação, tá? Na questão do Bitcoin aí, das criptomoedas, não. A pessoa é só vítima mesmo. Perfeito? Doutor Elmo, eu quero agradecer o senhor pela disponibilidade, pela sua equipe, por esse esclarecimento de vários pontos. A gente ficou aqui trazendo situações que com certeza vai melhorar em muito a vida das pessoas. Então, em nome do friburguense, em nome de diversas cidades vizinhas em que a TV alcança, nós agradecemos pelo serviço de utilidade pública, pelo bem que o senhor, com certeza, o seu conhecimento compartilhado com a gente vai trazer para milhares de pessoas. Agradeço o senhor mais uma vez pelo comparecimento, por ter disponibilizado um tempo da sua vida. A gente sabe que é complexo o trabalho do senhor, seja como magistrado, diretor do fórum, professor, envie até aqui e trazer todo esse conhecimento. A gente que agradece. Marconi, na verdade, eu sempre falo contigo que eu é que tenho que agradecer a você pela oportunidade de usar um veículo de comunicação que abrange milhares de lares, e sei disso porque às vezes eu sou parado na rua dizendo que viu a reportagem na sua TV, de possibilitar as pessoas de ter acesso à informação. O brasileiro ele tem esse problema de carência de informação por vários motivos aqui, não estou dizendo que a culpa de cada um, mas eu acho que nós, do judiciário, dentro das nossas possibilidades e dentro das nossas proibições, porque às vezes a gente não pode falar certas coisas por conta do próprio dever funcional, mas é sempre bom estar aqui explicando para os telespectadores sobre algumas questões que estão ocorrendo no judiciário, principalmente no judiciário federal, e principalmente para que ela tome uma decisão, porque muitas das vezes as pessoas escutam as coisas e não sabem muito bem como funciona. Sei lá, ou da revisão da vida toda que ela escutou, ou da própria ação do FGTS. Então, assim que ela tem um mínimo de informação, a gente fica satisfeito da pessoa tomar uma decisão com maior e absoluta convicção daquilo que está fazendo. Então, nós do judiciário, pelo menos aqui eu falo em nome dos colegas de Nova Friburgo, nós é que agradecemos essa oportunidade de prestar esses esclarecimentos na sua TV e dar essa oportunidade de falar tanto tempo, né, Marconi? Porque esses são assuntos também que não pode ser tratado numa reportagem de 1 ou 2 minutos. Então nós é que agradecemos essa abertura que você dá para a gente poder falar aqui. Doutor Elmo, apenas para informar o telespectador que ao sair daqui a gente vai colocar novamente a máscara, mantemos o distanciamento social, o protocolo. Vamos aqui, ó. Tá aí, ó. A máscara aqui escondida, mas tá. O Patrick e o Wendel falaram assim, alerta lá que nós seguimos o protocolo. Agradecemos também o Patrick Canela, o Wendel Guadalupe, e que tiveram com a gente aqui. E a Maísa, né, doutor? É verdade, é verdade. Mandar um abraço para a Maísa. Nova TV, nossa força, nossa voz, a TV mais popular de Nova Friburgo e região.